Boa noite, gente. Queria agradecer aqui a organização que está presente pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É uma coisa que eu amo fazer, de dividir o conhecimento que eu tenho, em especial o conhecimento com cães. Acho que eu fiquei um pouquinho alto aqui só para a tenda, mas acho que dá para todo mundo me ver, tá? Primeiro, eu queria começar falando uma coisa bem simples. Muitas vezes, quando eu chego para conversar com uma pessoa que está com cão, as pessoas às vezes ficam com receio do que eu vou falar, ficam com medo de eu julgar a forma com que elas criam os cães dela, né? E eu tenho consciência que nem todo mundo, que ninguém na verdade é obrigado a saber como se deve tratar um cão, como se deve se comunicar com ele. Isso é uma coisa que nós estudamos, né? Mesmo os veterinários, eles durante a faculdade, eles não estudam comportamento canino. Isso eu posso afirmar com certeza, porque eu também sou acadêmico de medicina veterinária. Então, a parte comportamental, a parte de adestramento, ela realmente é a área do adestrador, não do veterinário, não do fisioterapeuta, não de nenhuma outra área. Então, é importante que a gente também tenha essa consciência, né? Que quando você chamar um adestrador, você não vai estar sendo julgado, tá? Não se for um bom adestrador. Agora, vamos lá, nosso tema. Cães equilibrados, famílias felizes. Por que eu escolhi esse tema? O que acontece? Hoje em dia o cão, ele é membro da família, tá? Ele faz parte da família, ele faz parte da casa. Ele não é só um animal de trabalho, um animal de serviço, como era antigamente. Antigamente os cães eram muito usados para pastoreio, para guarda, para faro. Hoje em dia ainda é. Mas hoje em dia o volume de pessoas que têm cães simplesmente porque quer um animal de estimação, porque quer ter um filho realmente, cresceu bastante. E com isso a forma de se lidar com o cão mudou. E o que acontece? Quando se mudou a forma de manejo, a forma de se relacionar com o cão, o comportamento dele também mudou. De forma muito objetiva, muito prática, muito direta. O que nós precisamos o que nós precisamos fazer para ter um cão equilibrado? Toda vez que eu pergunto isso, todo mundo me responde: é tratar ele com amor, é tratar ele com carinho, é tratá-lo bem. Sim, isso é verdade. Mas será que a minha forma de tratá-lo é a forma que ele quer ser tratado? É uma pergunta que se deve fazer. A forma que eu me comunico com o meu cão é a forma que ele entende essa comunicação? E aí eu passo do meu primeiro princípio. O que acontece? Quando você vê dois cães interagindo, se vocês soltarem os cães, se vocês verem os seus cães interagindo, eles não vão começar a dialogar um com o outro. Eles não vão sentar e não vão recitar Shakespeare, eles não vão citar Freud, eles não vão falar de Skinner. Eles vão interagir de forma física. A linguagem corporal deles vai alterar, ou eles vão mostrar dente, ou vão abanar o rabo. Eles vão gerar uma série de comportamentos físicos que vão fazer com que o outro entenda a mensagem que foi passada. É lógico, existem as vocalizações, existem os rosnados, o uivo, o latido. Porém, em nós humanos, só 7% da nossa comunicação é verbal. Todo o restante, a linguagem corporal, é microexpressão facial. Imagina nos cães que não têm um idioma. Então isso é muito maior, tá? Vocês param e pensam o seguinte: você chega para uma pessoa, aí diz, chego aqui pro meu amigo aqui, o cãozinho, eu digo, vamos almoçar lá em casa? Aí ele já fica animado, né? Se eu chego para ele e já mando um sex appeal aqui, vamos almoçar lá em casa, ele já vai pensar que é uma coisa totalmente diferente. Por quê? A minha linguagem corporal, a intenção que eu transmiti para ele foi totalmente diferente. Isso também acontece com os cães, tá? Se eu estou numa linguagem corporal de dominância, de confiança, o cão entende uma coisa. Se eu estou com a linguagem corporal pequena, de insegurança, o cão absorve exatamente o mesmo comando de uma forma totalmente diferente, independente da palavra que eu tenha proferido, tá? Essa é a primeira coisa que eu indico para os tutores de hoje em dia, é começar a se comunicar com o cão de forma mais física, de forma mais natural, porque os cães não falam e eles não entendem a nossa vocalização. Quando nós começamos a lidar com os cães de forma oral, quando a gente começa a falar muito com o cão começa a ficar ansioso, porque ele não entende aquela vocalização e ele vai começar a querer vocalizar de volta. Se você for fazer uma pesquisa e sair perguntando para cada tutor, você fala muito com o seu cão, ele vai dizer sim. O seu cão late muito?
99% das vezes, sim, o cão late muito. Às vezes as pessoas chegam lá em casa, eu tenho 5 cães, e o meu caninho em silêncio. Pessoal, Henrique, por que seus cães fazem tanto silêncio? Porque eu ensinei os meus cães a serem silenciosos. Eles vão latir na hora que eles vão trabalhar para a guarda. Quando eles não estão trabalhando para a guarda, quando eles estão exercendo uma função de companhia, tá aqui com a gente, não tem para que eles estarem latindo. Isso tudo é adestramento. E aí existe um outro detalhe nessa parte de comunicação dos tutores. Os tutores, quando vão falar com os cães, tendem a falar com voz fina, né? Ô meu filho, bebê, vem cá. Olha, ela riu, você fala assim, não fala? Eu senti no coração quando você... Eu acho lindo quem fala assim, é fofo, é muito lindo. Só que o que é que acontece? Os cães, os filhotes, eles têm um latido mais fino do que os latidos de cães mais idosos, de cães mais confiantes. E quando você fala com voz fina, aquele cão começa a te interpretar como se você fosse um filhote. Se você é um filhote, não tem para que ele te seguir. Porque se você é filhote, você não sabe o que o meio espera. Você não sabe aonde tem caça, aonde tem água, aonde tem segurança. Então aquele cão não vai te seguir de forma alguma. Ele vai seguir um alfa. Ele vai seguir alguém que é calmo e confiante. Se você fala com a entonação mais firme, por exemplo, se for comando, senta, deita, aqui. Se você bota uma informação mais, você passa uma palavra mais firme, você mostra para ele que você tem segurança do que você está falando, que você sabe o que você está falando. E aí a gente passa por um outro aspecto importante de se ter um cão equilibrado. Os cães, eles seguem líderes equilibrados. Não, diferente de nós humanos, nós seguimos líderes desequilibrados. Às vezes a gente vota em políticos, infelizmente, que são desequilibrados. Às vezes a gente vai trabalhar, o nosso chefe é uma pessoa desequilibrada e a gente está lá trabalhando porque precisa. E isso é uma característica nossa. A gente segue líderes desequilibrados muitas vezes por inocência, muitas vezes por necessidade, muitas vezes porque nós fomos manipulados para aquilo. Um cão ou qualquer outro animal nunca vai seguir um líder desequilibrado. Porque um líder desequilibrado, ele destrói a sociedade que o cão vive. E o cão tem consciência disso. Então, primeiro ponto, para nós termos a liderança dos nossos cães, para nós sermos um alfa, nós precisamos ser calmos e firmes. Tá? 2 características muito importantes de um líder, de um alfa. Calma e firmeza. Ele tem que ser equilibrado, ele tem que ter controle, ele tem que ter autocontrole, ele tem que ter inteligência emocional e tem que transmitir isso para o cão. Tá? Quando eu estou ansioso, meus cães ficam mais ansiosos. Uma forma que eu tenho de me autoavaliar é avaliando os meus cães. Se eu vejo meus cães medrosos, se eu vejo meus cães agressivos, se eu vejo meus cães latindo muito, se eu vejo meus cães com qualquer desvio de comportamento, eu começo a olhar para dentro de mim. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou transmitindo para o meu cão? Será que eu estou muito ansioso e estou transmitindo essa ansiedade para o meu cão? Quase sempre é. Tá? Então, segunda característica de um alfa. Primeira característica, calma e firmeza. Segunda característica, e a característica que é tão importante quanto, um alfa dá ao bando tudo aquilo que o bando precisa na hora que o bando precisa. Vou repetir mais uma vez. Um alfa, ele dá ao bando, ele permite que o bando tenha tudo aquilo que o bando precisa na hora que o bando precisa. E isso gera uma pergunta: o que é que um cão precisa? O que é que um cão, quais são as necessidades de um cão? Quando eu pergunto isso para os meus amigos ou para os meus tutores, para os tutores dos cães que são meus alunos, todo mundo sempre me responde: o cão precisa de carinho, o cão precisa de afeto, o cão precisa de água, de comida, de veterinário. Sim, o cão precisa disso tudo, mas o cão precisa de outras coisas que são importantes para a natureza dele. Até porque um dos pilares do bem-estar animal é permitir que o animal exerça a natureza animal dele. Se você tem todo e qualquer animal e aquele animal ele não está exercendo a natureza animal dele, para mim isso é maus tratos, puro e simplesmente. Então, se você pega um cachorro, que é um animal que em estado selvagem chega a migrar 14 quilômetros dia atrás de comida, e você não passeia com esse seu cão, você não está dando para o seu cão aquilo que ele precisa. Então, primeiro ponto do que um cão precisa: 50% de atividade física. Aí tem gente que diz: mas minha casa é grande, eu moro numa fazenda, são 1000 hectares. Aí eu pergunto: meu patrão, você sai da fazenda?
Você sai de casa, você está aqui na rua comigo. Então, se você tem necessidade de sair de uma mansão, de sair de uma casa grande, você tendo computador, tendo celular, tendo Netflix, tendo uma série de coisas, imagina teu cão que não tem nada disso. Vamos lembrar que ele é um ser vivo. Ele também tem necessidade de ocupar a mente. O cão raciocina, o cão monta estratégia, o cão tem curiosidade. Ele tem uma série de comportamentos que são inerentes de um ser vivo, de um animal, de um animal predador, que é o que ele é. Tá? Lembrando que o cão é um predador oportunista, mas é um predador. Então, primeiro ponto, 50% de atividade física. Tá? Os cães... A teoria que diz de onde os cães surgiram, ela diz que os cães vieram dos lobos. Na época que os lobos, eles acompanhavam os nômades. Os lobos começaram a perceber que era muito mais vantajoso comer o resto da caça dos nômades do que ter que ir caçar, porque eles se preservavam. E a autopreservação é uma característica importante de todo ser vivo, né? O nosso cérebro ele é programado para a autopreservação. Muito disso reflete no nosso comportamento, em especial na preguiça, muitas vezes, né? Porque o cérebro ele começa a se condicionar a economizar energia, tá? Então o que acontece? O lobo quando começou a acompanhar os nômades, ele começou a ver, é mais bacana eu ficar aqui e tal, vou acompanhando eles, o resto que eles não forem comer eu vou lá e como. Quando aqueles nômades foram ser atacados, seja por tribos, seja por outros animais, os lobos começaram a fazer muito barulho para acordar os nômades, porque eles queriam proteger aqueles seres que eram o provedor do sustento deles. E os nômades começaram a ver que aquilo era vantajoso. Nesse processo que os nômades começaram a interagir com o lobo, surgiu o cão. Esse processo, alguns historiadores têm pesquisas que demonstram que esses processos aconteceram em 33 mil anos antes de Cristo. Só para ficar claro, 33 mil anos antes de Cristo não existia a agricultura e não existia o tipo sanguíneo A e o tipo sanguíneo AB. Então... O surgimento do cão, a interação entre cão e homem, ela é mais antiga do que plantar e é mais antiga do que o tipo sanguíneo A e o tipo sanguíneo B. Só para vocês terem ideia do quão longo é isso. Desde a sua origem, até toda a sua formação, até a criação da sinofilia, até a divisão dos 10 grupos sinófilos, das raças e de tudo mais, o cão executava função com o ser humano. Seja caça, seja guarda, seja proteção, seja cães de pastoreio, seja o que for, os cães estavam trabalhando. Os cães estavam gastando energia junto com os humanos. E aí vem outro ponto da atividade física. Os cães têm, necessariamente, eles têm geneticamente uma pré-programação que os faz dar... eles têm a necessidade genética de caminhar em matilha, tá? É uma pré-programação que eles têm. Então, quando você sai para passear com o seu cão, quando você está caminhando com o seu cão, você está exercendo uma função que é extremamente natural e necessária para o cão. Desde a época que o cão era lobo, ele faz isso. Ele caminha acompanhando os humanos, e mesmo os cães selvagens ou lobos, eles caminham em grupo, né? Os cães em matilha, os lobos em alcateia, mas eles caminham em grupo social. Então, o ato de praticar atividade física, o ato de caminhar, o ato de ocupar a mente através de atividade física do seu cão, é um processo extremamente natural, benéfico e necessário para o seu cão. Por isso que 50% de um cão equilibrado é atividade física. Os próximos 25% são a disciplina. Por quê? Lembra que eu estava falando do alfa? Numa matilha, no alcateia de lobos, o alfa escolhe com quem ele vai reproduzir, só o alfa reproduz, o alfa marca território, o alfa que arruma água, o alfa que arruma comida, o alfa que arruma o local de descanso. E o alfa sempre anda na frente. Guardem essa informação, o alfa sempre anda na frente. O que acontece? O alfa, em pesquisas mostram que os lobos alfa ou cães alfas de matilha, eles têm o dobro da quantidade de hormônio de estresse do que todos os outros. Por quê? Liderar causa estresse. Como liderar causa estresse e o lobo foi sendo selecionado para ser liderado e se tornou o cão, os cães eles têm uma necessidade de serem submissos. Porém, cães não seguem líderes desequilibrados. Então, quando o tutor é uma pessoa que não tem equilíbrio, quando é uma pessoa que não sabe se comunicar com o seu cão, o cão tende a se tornar um animal desequilibrado, tá? Além disso, o alfa impõe todas as regras do bando, todas e qualquer tipo de normativa, de regra, de tudo é dada pelo alfa. Seja um macho alfa ou uma fêmea alfa, porque todo mundo esquece que também existe a fêmea alfa, tá? E às vezes a fêmea alfa, ela lidera o bando e não o macho alfa.
Então, quando o animal ele se vê num ambiente onde não tem disciplina, não tem atividade física, ele não está tendo aquilo que ele precisa, na ordem que ele precisa. Nesse momento o cão tende a ser desequilibrado. Quando não existe um alfa no grupo social onde ele vive, o cão se coloca como alfa porque é necessário que exista um líder. Se ninguém está se comportando como líder, o cão passa a liderar. Quando o cão passa a liderar, começa a acontecer acidentes. O cão começa a morder, começa a rosnar, começa a atacar, porque ele está impondo regras que a família não está seguindo, tá? Então, eu falei de 50% de atividade física, 25% de disciplina. E aí os outros 25%? Os últimos 25% é o afeto. Pura e simplesmente. Lembrando que água e comida vai contar como afeto. Levar no veterinário também conta como afeto, tá? Tudo que for de interação, de carinho, de preocupação, fica nesses últimos 25%. Aí todo mundo me pergunta: mas quer dizer que eu tenho que caminhar mais com o cão do que dar carinho para ele? Eu disse: não, caminhar para o cão é dar carinho a ele. Tá? Eu amo açaí. Toda vez que alguém me dá açaí, inclusive se alguém quiser, fique à vontade, para mim é como se aquela pessoa estivesse me dando um abraço. Então, a mesma coisa é um cão. Esse reforço positivo, ele é individual. O que eu gosto pode ser o que você não gosta, o que você não gosta, o que você não gosta. Isso é totalmente normal. O reforço positivo, o afeto, ele tem que ser dado para o cão daquilo que o cão gosta. E aí eu trago para o adestramento. Qual a importância do adestramento nisso tudo? Primeira coisa, adestramento nada mais é do que uma linguagem, uma forma de você se comunicar com o seu animal de forma eficiente, de forma natural, de forma que ele entenda. Outra coisa que o adestramento faz é o condicionamento do comportamento operante. Aí todo mundo pergunta: o que é comportamento operante? Tudo que você faz que não seja comportamento, que não seja reflexo. Aí o que é reflexo? Sabe quando você escuta uma música e se arrepia? Quando tem um estalo e você fica com medo? Quando você bota um limão na boca e você se contrai? Tudo isso é reflexo. Reflexo são comportamentos que você não tem controle, são comportamentos que existem de forma natural. O comportamento operante são comportamentos mais complexos e comportamentos que você escolhe fazer. São comportamentos que só são feitos através da sua vontade, tá? E aí entra o processo de adestramento. Quando você tem um bom adestrador em casa, quando você tem noções de adestramento, a tua linguagem com o seu cão, a sua comunicação com o seu cão já tende a ser diferenciada. Por quê? Você entende a natureza animal dele. Você permite que o seu cão exerça a natureza animal dele. E permitir que o animal exerça a natureza animal dele é um dos pilares do bem-estar. Você já vai estar trabalhando em cima do bem-estar do teu animal. Outro ponto, você adestrando o teu cão, no adestramento, o que a gente faz? Nós fazemos exercícios, nós usamos diversos estímulos para corrigir ou reforçar comportamentos, e se nós estamos corrigindo ou reforçando, nós estamos colocando disciplina, nós estamos colocando limites, nós estamos colocando direcionamento. Então, eu já trabalhei. O primeiro ponto, atividade física, né? Que eu estou adestrando o cão. Segundo ponto, disciplina, eu estou colocando no cão. Terceiro ponto, afeto, é a interação que nós vamos ter com o animal, é o carinho, é o sorriso, é a energia que a gente passa para ele. Então, um adestramento eficiente, um adestramento com um método eficiente consegue abordar todos os pontos que um cão precisa. A partir desse processo, o cão torna-se muito mais submisso. Por quê? Você está lidando com o cão enquanto cão. Se alguém aqui da plateia levantasse e começasse a conversar comigo em chinês, eu não ia entender nada. Por quê? Eu não falo chinês. Eu mal falo português. Então, no cão acontece exatamente a mesma coisa. Quando a gente para e quer falar com palavras, a gente quer tratar ele como se ele fosse uma pessoa, um bicho, ele não vai entender tudo aquilo que está acontecendo. Isso não é da natureza animal, tá? Isso não é. Antropomorfizar um cão hoje é um dos principais motivos de diversas doenças e diversos casos clínicos, diversos problemas comportamentais de um cão. E eu posso provar isso até fisiologicamente. Quando o animal ele tá em estado de estresse, o nível de cortisol dele sobe. Pessoal que já estudou fisiologia sabe que quando o cortisol sobe, o cortisol é inversamente proporcional à testosterona e à progesterona.
Para encurtar muito a história, só para vocês entenderem um pouquinho do malefício desse mecanismo. Se uma fêmea está grávida e ela tem um pico de cortisol que vai fazer com que a progesterona dela, com a progesterona caia, se ela tiver prenha, se for um mamífero, né, for um animal tiver prenha, ela vai abortar. Se for uma mulher, infelizmente a mulher vai perder o filho. Tá? E o processo de antropomorfizar, o que é antropomorfizar? É dar forma humana a alguma coisa que não seja humana. Seja um conceito, seja uma ideia, seja um animal. Você tratar um animal como humano, você gera um nível de estresse muito grande. E ele vai começar a zoomorfizar você. O que é zoomorfizar? Ele vai começar a te tratar como bicho. Tá? É muito comum você chegar na casa de um cliente, ou o pessoal aí que trabalha em pet shop, os veterinários, eles são testemunhas que é normal chegar o tutor tratando muito o cão como filho, e aquele cachorro já mordeu o tutor, já acuou o filho do tutor dentro do quarto, não deixa o tutor mexer nos brinquedos dele. Aí você conversa, eu vi gente rindo, eu não vou apontar, mas eu vi gente rindo, eu acho que isso está acontecendo na casa de alguma pessoa que está aqui. Eu senti no meu coração aqui, viu? Então, às vezes você fala isso, as pessoas, você descreve esse comportamento do cão, aí a pessoa diz, não, essa pessoa tem um cão gigante. Quando você vai perguntar, é um Shih Tzu, é um Maltese, é um Bulldog francês, são cães pequenos e cães de companhia. Não são cães de guarda, cães de trabalho. E quando você vai para as pessoas que têm cães de trabalho, quase sempre aquele animal é muito equilibrado. Por quê? A pessoa que escolhe ter um cão de trabalho, quase sempre trabalha com o cão. E quando você dá trabalho para o seu cão não vai te dar trabalho. É o raciocínio mais... Se eu pudesse resumir totalmente como você tem um cão equilibrado, eu falaria de forma bem simples. Primeiro, 50% de atividade física, 25% de disciplina, 25% de afeto. Lembrar, quem manda é o tutor, não o cão. Tá? Segundo, ter trabalho para o seu cão, que o seu cão não vai te dar trabalho. Que trabalho? É um cão de companhia? Ok, ele vai me acompanhar. Aonde eu puder levá-lo, eu vou levá-lo. É um cão de pastoreio? Eu vou simular pastoreio. É um cão de guarda? É um cão de quê? Eu vou em cima dessa necessidade do cão. Eu dou trabalho para ele, ele para de me dar trabalho. Puro e simplesmente. Pessoal, eu acho que eu estou falando já há 20 minutos, um pouquinho mais. A organização pediu que eu não passasse de 30 minutos. Então eu queria abrir para perguntas. Eu espero não vir perguntas muito complexas, que eu tenha que abrir aqui uma enciclopédia, mas eu gostaria... Nosso amigo aqui, Azulino, por favor. Como é seu nome? Gabriel. Na verdade não, porque o que acontece? Enquanto atividade física, sim. Se a gente for para uma academia e malhar, a gente vai produzir endorfina, vai produzir uma série de hormônios que são neurotransmissores que vão nos dar a sensação de bem-estar, a sensação de prazer, relaxamento, vai melhorar o nosso condicionamento físico, bem-estar, saúde e tal. O animal também. Então, por exemplo, eu tenho um pitbull, eu quero gastar a energia dele, eu começo a jogar a bolinha, aí ele fica lá, ele pega a bola, traz para mim, eu faço cabo de guerra com ele, tudo bacana, beleza. Eu comecei a fazer atividade física, ele vai ter uma sensação de bem-estar, eu estou gerando saúde para ele. Porém, caminhar com o cão, caminhar em grupo social, é algo que está impregnado na natureza do animal. É uma pré-programação genética, porque desde os lobos que eles caminham com nós humanos. Então, é extremamente importante que a gente caminhe com eles, dentro das possibilidades de cada cão. Por exemplo, a gente tem um bulldogzinho francês aqui lindo, tá? Mas ele é um cão braquicefálico, ele tem um focinho curto, ele é um cão que não tem um controle térmico tão bom quanto um cão de focinho mais longo. Então eu preciso trabalhar dentro das limitações do meu cão. Ontem eu estava adestrando um cliente, era um bulldog francês também, que ele tinha várias hernias de disco. Ele tem várias hernias de disco. Ele foi até, não sei se o Dr. Arthur está aqui, mas ele é paciente do Dr. Arthur. Ele passou por cirurgia. Primeira coisa que eu fiz, antes de adestrar o cão, eu liguei para o veterinário dele. Doutor, me tira uma dúvida, quais são as limitações desse cão? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer com esse cão? Por quê? Eu tenho que trabalhar no limite que o cão me permite. Aquele cão tem hérnia de disco, então ele não pode subir e descer degrau, ele não pode levar tranco no pescoço, ele não pode sofrer impacto. Então toda a minha abordagem já trabalhou em cima daquilo. Se eu pegasse um cão, por exemplo, um galgo ou um greyhound, um cão de corrida, aí eu ia botar o meu tênis, uma bermuda, uma camisa. Quando eu acabasse a parte de obediência do cão, eu ia sair para correr com ele. Eu espero ter resistência para aguentar, né? Acho que era mais fácil montado. Mas
eu ia trabalhar em cima da necessidade dele. Então você tem que ir de acordo com... Você tem que passear com o seu cão, sim, mas respeitando a natureza dele. Não adianta você pegar um pug no sol de meio-dia, sair no meio do asfalto e achar que ele não vai morrer. Entendeu? E no meu caso, quando eu vejo cães com problemas de saúde, a primeira coisa que eu faço, eu ligo para o veterinário dele, porque aí é quem entende mesmo, e aí ele vai me dar as coordenadas do que eu posso ou não fazer. Gente, mais alguma? Mande mais. Como é teu nome, amigo? Como? Diego. Para ele parar de comer coisa na rua, você me contrata. Aí ele para, juro. Mas ó, existem outras formas, tá? O que está acontecendo? Primeira coisa, se eles... Partindo de um pressuposto que você nunca mandou ele comer, tá? Eu acredito que você nunca mandou. Alguma vez você corrigiu quando ele comeu? Oi? Então, primeira coisa que se faz, aí a gente vai falar de correção. Correção é um termo que assusta alguns tutores, tá? Mas existe no behaviorismo, tá? Que é a ciência da psicologia que nós usamos para adestrar cães, existe a punição positiva e a punição negativa. São duas punições diferentes. Muito resumido, se eu entrego algo que causa desconforto para o cão, é uma punição positiva. Se eu tiro algo que o cão gosta, é uma punição negativa, tá? Você tem que ver qual do tipo de punição vai resolver a situação do teu cão. Se é uma punição onde eu causo um desconforto ou se eu tiro algo que ele quer. Um exemplo, meu cachorro tentou me atacar, eu botei ele no canil. Eu tirei a liberdade dele, isso é uma punição negativa, entendeu? Outra coisa, não é só corrigir o comportamento que você não quer, é você também reforçar o comportamento que você quer dele. Por exemplo, eu passei aqui na comida, eu estou a 3 metros de distância da comida, eu passei, ele nem olhou para a comida, eu faço uma festa com ele. Eu vou me aproximando. Quando ele olhar para a comida, eu dou um tranco na guia, eu causei um desconforto, punição positiva. Eu dei o tranco, ele já olhou para mim, aí eu reforço positivamente ele ter olhado para mim. Agora sim, você vai precisar ter 3 coisas: paciência, persistência e consistência, tá? Não acho que você vai fazer uma vez e vai acontecer, não. Você tem que fazer continuamente até que esse comportamento seja realmente instalado no cão, seja realmente condicionado, tá? A palavra realmente é essa, é condicionar. O que pode acontecer também? O teu cão tem raça? É um cão de raça? Um vira-lata? É um vira-lata? Tirou da rua ou não? Mais ou menos. O que acontece? Alguns cães, os cães em estado selvagem, eles passam quase que o dia inteiro forrageando, eles passam quase que o dia inteiro procurando comida. Então, o teu cão, às vezes ele tem um instinto muito forte de caçar, de estar procurando comida. Uma coisa que você pode fazer, se você tiver tempo e paciência, é simular uma caçada. Quer ver uma que é divertida, que eu acho massa? Você sai para caminhar, sai para correr, pega a tua meia suada, esfrega no chão, apaga as luzes, lá no final você bota a comida. Se você for mais paciente, você vai botando uma trilhazinha. E no final você bota a comida. Ele vai vir. Quando ele sentir o cheiro, ele começa a seguir o faro. E ele vai lá e come. Você vai estar ocupando a mente do teu cão, simulando algo que é extremamente natural para ele. Tá? O que vai acontecer? Quando você sair para a rua, aí que você vai precisar corrigir um pouquinho mais, porque ele precisa entender que ele tem que caçar, farejar, quando você dá o comando, porque você é o alfa. Entendeu? Não ele. Outra coisa, começa a trabalhar o teu cão para ele caminhar mais próximo a você. Existe o acompanhamento lateral, que alguns adestradores chamam de junto também. Você faz o cão andar bem do teu lado, tá? E o junto em alto nível, né, o junto para competição, a gente faz o cão ficar como se fosse, já viu uma vaquejada que o cavalo sai paleteando assim, o boi, que ele sai colado mesmo assim. A gente ensina o cão a ficar colado com a gente. Então, naturalmente, esse cão não vai se afastar para comer, porque ele sabe que o comportamento dele foi construído para ele andar próximo a você. É outro conselho que eu te dou. Então, ocupa a mente dele, corrige quando ele fizer o comportamento que você não quer, reforça quando ele fizer o comportamento que você quer e ensina ele a andar mais perto de você. Muito resumidamente vai ser isso. Agora você vai precisar trabalhar isso até ele parar. Pode ser que com 2 treinos ele pare. Pode ser que você leve 2 anos. Isso aí vai de cão para cão, vai de intensidade para intensidade, mas é possível e você consegue, eu tenho certeza. Gente, mais alguma dúvida? Cara, essa é
uma das perguntas de R$1 milhão. Porque o que acontece? A cropofagia, ela pode... É uma pergunta muito interessante. Tinha que vir de um veterinário, né? O que acontece, doutor? Ó, gente, eu queria até apresentar aqui, ótimo veterinário. Se eu estiver precisando de exame laboratorial, quem faz os meus cães é ele, inclusive. O que acontece, doutor? Cropofagia, como você sabe, pode ser estresse. Então, essa parte comportamental, a partir do momento que você tira o estresse, você começa a tirar esse comportamento dele. Mas ela também pode ser por razões fisiológicas. Às vezes o cão tem uma baixa quantidade de enzimas digestivas. Quando ele come, ele não faz a quebra direito dos macronutrientes, né, que vai virar os aminoácidos, vai virar as coisas bem pequenininhas que vai poder fazer com que o cão absorva aqueles nutrientes, e quando ele defecar, os nutrientes ainda vão sair nas fezes. O cão, que é um ser que é acostumado a sobreviver, quando ele cheirar as fezes, ele vai sentir o cheiro do resto dos nutrientes e vai comer. O que eu observo na maioria dos casos, tá? De forma geral, se alguém aqui já parou para ler Freud, vai lembrar das fases do desenvolvimento psicossexual da criança. A primeira fase do desenvolvimento psicossexual da criança, e eu peço que a minha psicóloga de plantão me corrija se eu estiver enganado, vai de 0 a 2 anos da criança, e é a fase oral. É a fase onde tudo que a criança faz, coloca na boca. Uma coisa que é observada é que pessoas que têm um alto nível de carência ou alto nível de ansiedade, eles geram uma catarexia na fase oral. Eles geram uma prisão psicológica, vamos dizer assim. A energia libidinal, a energia psicossomática daquela pessoa fica muito presa naquela fase. Partindo para a prática, o que essa pessoa faz? Você vai ver que sempre essa pessoa está mastigando alguma coisa, ela fala fazendo bico, fala fazendo assim, é uma pessoa que fica botando a caneta na boca, fica mordendo o copo de plástico na boca, tem muitos prazeres orais, seja beber, comer, fumar, enfim. Isso também acontece em cães. Cães que têm nível de ansiedade muito alto, eles tendem a buscar voltar para a fase onde ele mamava. Por quê? Tanto numa criança quanto num cão, a fase de amamentação é uma fase onde aquele filhote, aquela criança tem o quê? Proteção, afeto e comida, né? Tem aconchego muito intenso a qualquer momento. A qualquer momento. Do mesmo jeito que nós nos voltamos para essa fase oral, e às vezes a gente até começa a dormir em posição fetal, o inconsciente tentando nos burlar, com os cães acontece algo muito parecido. Às vezes um cão que é muito ansioso, ele tende a roer tudo, ele tende a morder tudo. Então a gente começa a fazer o seguinte, ele está com coprofagia, beleza. Eu não sei se é uma questão enzimática, se é uma questão da fisiologia ou se é uma questão comportamental. Manda para o veterinário vai fazer a parte dele, vai entrar com suplemento de enzimas, vai entrar com uma série de coisas. Aí ele vem para mim também. O que eu vou fazer? Primeira coisa, melhorar a comunicação do tutor com o cão, porque a falta de comunicação aumenta a ansiedade. Se aumentar a ansiedade, pode ser que ele vá lá comer. Como alguns dizem, até para chamar a atenção. Depois disso, eu começo a ocupar a mente do cão de forma que eu crie distrações mais proveitosas para ele. E aí eu vou em cima do cão. Por exemplo, eu olho para um vira-lata. Se aquele vira-lata tem um comportamento de cão de caça, ou se é um cão de caça, eu vou simular a caça com ele. Hoje eu estava adestrando um cão que ele tem um instinto de caça muito alto. Ele não pegava a ração na minha mão, mas quando eu arremessava a ração, ele ia lá e pegava. Por quê? A comida em movimento lembra uma caça. Então, para eu conseguir a atenção dele, eu tinha que simular que a comida dele estava em movimento. Então, eu vou em cima da natureza do cão. É um cão de rinha. Cão de rinha gosta de brincar de tapa, brincar de morder, gosta de brincar de cabo de guerra. Eu vou começar a ocupar a mente dele com exercício, com mais atividade física, com